Oi, você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast do Sustentacom, onde a sustentabilidade ganha voz direto de quem faz a diferença nas pequenas e médias cidades do Brasil. Chega mais, respira fundo e vem com a gente descobrir soluções que nascem do coletivo. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Sustenta Vozes, o podcast do Sustentacom. As representantes do Sustenta hoje somos eu e a Cris, e a nossa conversa é com uma mulher que une arquitetura, sustentabilidade, ancestralidade e impacto social de uma forma muito única. A Bruna é arquiteta, especialista em construções sustentáveis, fundadora do CBA Construções Sustentáveis e criadora da plataforma Ecoguarani. Ela também foi a única brasileira selecionada entre mais de 17 mil inscritos para o World Heritage Young Professionals Forum da Unesco em 2023. Bruna, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. E a gente se conectou pela participação em um evento que falava sobre criatividade e herança cultural na China. E eu sei que você tem uma herança cultural muito diversa, e eu queria saber quais experiências que te levaram a unir arquitetura com cultura e sustentabilidade. Obrigada, Larissa, pela pergunta também. Na verdade, eu nunca entendi a arquitetura como algo separado da cultura. Hoje a gente vive uma economia e um mundo muito globalizado, né? Então, para a gente é normal entender as coisas padronizadas, né, no mundo. Tanto a maneira como a gente se veste, a maneira que a gente come, mas para mim a essência das coisas está no local onde elas são criadas e são vividas, né? Então, desde que eu me formei, a minha jornada na arquitetura tem sido entender a cultura local, entender como a arquitetura ela reflete essa cultura, né? E aqui no Brasil, assim, né, como brasileira, eu sou parte de muitas culturas. Então, para a gente é complexo entender a nossa cultura nesse país, né? Porque a gente vem de miscigenação, cultura indígena, afro-europeia, e então é isso, assim, na arquitetura que eu tento praticar é entender o que se pratica no local, né? O que se faz tradicionalmente, mas entender também a cultura como algo vivo, né? Que precisa se adaptar. E como tu mencionou, né, que a gente teve essa experiência maravilhosa na China, né, no congresso, no International Youth Forum, né, que tu foi um ano anterior que eu e eu fui ano passado, né, e na China é uma realidade totalmente diferente, né, porque é uma cultura muito única, né, a China não tem outros fatores externos como aqui no Brasil, então, de certa maneira, é mais fácil de entender a herança cultural lá, né. Aqui no Brasil, o nosso trabalho é um pouco mais complexo nesse sentido, assim, né? Aí eu fiquei muito curiosa também para saber como surgiu a ideia da Sabiá Construções e por que o nome Sabiá. Uhum. Então, a Sabiá, ela surgiu a partir do meu encontro com o do Kleber, que é meu noivo e é engenheiro civil. A gente trabalha juntos na Sabiá. E nós sempre fomos pessoas que contestavam as coisas, assim, como elas são vividas hoje em dia e como a arquitetura e a engenharia acontece e é exercida. E a partir desse encontro a gente se uniu profissionalmente, né, depois da faculdade. A gente estava fazendo um curso de permacultura numa ecovila em São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul. E bem organicamente, sim, a gente começou a se relacionar primeiro profissionalmente com mais outros dois companheiros. E a gente fundou uma empresa antes, a IAPOR, Arquitetura Consciente, e depois essa empresa se acabou e eu e o Kleber criamos a Sabiá. E poucas pessoas nos perguntam por que ela se chama Sabiá. Mas para mim o sabiá ele é um pássaro que existe em todo o Brasil, né? Um pássaro muito comum que tu vê em qualquer lugar. E ele tem vários tipos de sabiá também, né? Não tem só um, depende do lugar, ele é diferente, né? Então, primeiro ele representa isso, né? As diferenças regionais e a importância de se valorizar isso.
mas também a simplicidade, né? Porque o sabiá é um pássaro qualquer, ele não é um pássaro grande, não é um pássaro com muitas cores, mas assim, na nossa prática da nossa vida e da nossa profissão, a gente busca pela simplicidade, né? E entender o que é essencial para a nossa vida. Porque a gente vive num mundo em que o glamour e o luxo, as pessoas vão em busca disso, né? Então, a gente está num outro caminho, né? De entender o que é essencial. E o sabiá para a gente representa isso. Assim. Eu achei genial a ideia do nome. Agora que você falou, faz muito sentido. Real. E assim, eu sei que você tem uma ascendência também bem diversa, né? A gente já comentou nas reuniões que a gente teve do projeto. E assim, quais experiências que fizeram você perceber que queria atuar com impacto social e ambiental, unir isso tudo através da arquitetura? Sim, meu sobrenome é Tabajara, né? O sobrenome da minha mãe, que é uma tribo indígena, né? Pernambuco, que hoje em dia meu contato é muito distante, né? Mas esse nome tá em mim, tá no meu sangue, né? E o meu segundo sobrenome é Brilman, né? Que é um sobrenome judeu, que é a ascendência mais forte, assim, que eu sinto na minha vida, que é da parte do meu pai. E eu já tive algumas experiências relacionadas à herança cultural da minha família, mas em relação à parte indígena, foi quando eu comecei a participar de uma construção de uma escola autônoma em Biá-Guarani, aqui em Maquiné, no Rio Grande do Sul. E foi ali que eu aprendi, na verdade, foi a primeira vez que eu vi que existia outra possibilidade construtiva além do tijolo, que a gente estava construindo a escola toda de terra, de pau a pique, que é uma construção, um método construtivo tradicional, indígena, quilombola, né? E foi aí que eu comecei a me conectar tanto com a parte construtiva quanto a parte do modo de vida indígena, né? Que é totalmente diferente do modus operandi da civilização branca, né? Branca, eu digo não indígena, na verdade, né? E a partir disso eu comecei a entender que existia outra maneira de se relacionar com as pessoas, de entender o mundo, de construir, de se organizar como coletivo. Então, a vivência em aldeia indígena é muito mais de tu observar do que tu tentar entender racionalmente o que existe ali. E tanto da minha ascendência judaica quanto minha ascendência indígena, eu percebo a grande importância, e é uma coisa que a gente não fala muito na sustentabilidade, nesse mundo, né? Que é a espiritualidade, né? Que tanto os indígenas quanto os judeus, eles têm muito forte como base na cultura a crença em Deus. E a crença na força superior, né? Que guia. E para mim isso foi o diferencial para ambas as culturas para fazer com que elas conseguissem sobreviver, né? Então, os indígenas hoje no Brasil, eles vivem de maneira muito precária, né? Na maior parte das vezes, né? Eu conheço muitas aldeias Guarani aqui no Rio Grande do Sul, tenho muitos amigos, já fui em festa na aldeia, já fiz muito mutirão. E, é assim, é muito impressionante a resiliência que existe ali. Porque quando tu olha, tu entra como não indígena numa aldeia, a gente que está acostumado com conforto, que a gente busca a prosperidade material, tu fica muito abismado com a carência material que existe ali, ao mesmo tempo que existe um espírito e uma alegria muito grande. E parece que tu não consegue entender, né? Como é que as pessoas vivem daquela maneira e como é que elas conseguem se manter centradas, assim, equilibradas dentro de si, né? No nosso mundo não indígena é o contrário, né? As pessoas mais prósperas, mais ricas, às vezes são as mais desequilibradas, as mais raivosas, que mais xingam o outro, né? Então, estar numa aldeia indígena, assim, é tu desconstruir tudo que tu imaginou na tua vida pré-experiências, assim, né? E se reconstruir, assim, enxergar o mundo de maneira
mais abundante, mais simples. Então, eu sou o resultado de muitas miscigenações, mas eu busco integrar tudo isso na minha vida, né? Já pegando essa ideia de adaptação que você falou do sabiá e do saber dos locais, eu, como nordestina, eu achei muito interessante. Eu queria que você me dissesse quais seriam as diferenças de uma construção sustentável, uma bioconstrução feita no sul para uma feita no Nordeste, tipo, num lugar que o clima é 35 graus o ano inteiro, praticamente, que é Caatinga, super árido. O que você Sim. acha que seria feito diferente? O que você acha que seria feito igual? Assim? Sim, o Brasil é um país muito grande, né? É muito difícil a gente ter uma política única, é muito difícil a gente ter uma cultura habitacional única. E alimentação única, tudo. Existem muitos países diferentes dentro do Brasil, né? Sim. E com a casa é a mesma coisa. Aqui no sul do Brasil, onde eu tô, eu moro no Rio Grande do Sul, morei quase toda a minha vida aqui. E a gente tem uma amplitude térmica muito grande, né? A gente tem verões muito quentes, invernos muito frios. Muito frios não, frios, né? Muito frio é Patagônia Argentina, aqui ainda é friozinho, não é? Eu sofri bastante quando eu morei aí. É, mas tu é de Minas, né, Larissa? Tu tá acostumada com o clima, né? Eu acho que quando tu nasce num lugar, tu meio que se acostuma com ele, né? Mas o desafio no sul do Brasil é maior do que no Nordeste, porque a gente tem que a construção ela precisa se adequar a diferentes climas. Então, tu precisa ter uma casa fresca no verão e quentinha no inverno. Como é que a casa se relaciona com um ambiente externo com tanta amplitude, né? Então, aqui no sul, as principais estratégias de bioclimática que a gente chama para habitação é relacionada primeiramente à orientação solar, né? Aqui no hemisfério sul, o sol vem do norte, então a gente sempre busca posicionar a casa para o norte quando a gente quer sol, né? Na fachada sul, a gente nunca tem sol, o sol nunca bate na fachada sul. Então, o que, que acontece na fachada sul? Geralmente fica muito úmido, vem muito frio, porque vem frio do polo, né? Vem ventos muito frios. Então, geralmente a gente fecha a fachada sul, aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem um inverno frio. A gente busca sempre o sol do nascer mais do que o poente, porque o poente ele esquenta mais a casa. Então, no verão, o sol do oeste esquenta muito as casas aqui. Apesar de no inverno ser bom, no verão é ruim. Então a gente não abre muito a casa para o oeste. E a utilização em relação à insolação, né? A utilização dos telhados, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu fui para a Arábia Saudita, né, em 2023, para outro fórum da Unesco. Na Arábia Saudita não chove praticamente. É um clima árido e quente. Lá os telhados, às vezes nem são tão importantes, porque a chuva, não existe muita chuva. Aqui no sul do Brasil, é muita chuva. Então a gente precisa de telhados largos, com beirais largos. O que vai de contramão às casas que a moda tá ditando, né? Que são as casas, aquelas caixinhas. Aqui, no Rio Grande do Sul, uma casa dessas, em 2, 3 anos, vai estar cheia de manchas na parede, porque a chuva vai incidir na parede, vai começar a manchar, vai entrar, às vezes, nas esquadrias, vai começar a ter infiltração. Então, a moda que uniformiza tudo, ela não funciona na prática, né? Tu vai ter muito mais manutenção numa parede, por exemplo, tu vai gastar muito mais dinheiro e recurso material. Então, os telhados aqui são essenciais, e especialmente na fachada norte, porque no verão o sol ele é mais alto, né? Ele passa mais alto nas construções. No inverno ele é mais curto, ele é mais baixo. Então, quando a gente tem um bom telhado na fachada norte, a gente consegue proteger a casa no verão nesse sol que está mais alto, mas no inverno, como o sol é mais baixo, ele consegue entrar. Isso falando das construções aqui no sul, né?
No Nordeste, a gente tem um clima que é muito quente o ano todo. E, Cris, me corrige se eu tô errada, mas que não chove tanto. A Como é gente que é a costuma chuva? ter Como é que um é a mês chuva de aí? chuva, assim, um mês de chuva intensa, assim, que tem tempestade. Mas o resto do ano é, tipo assim, pingado. Tipo, tá chovendo esses dias. Vai chover uma semana, tipo, muito. E aí só vai chover de novo em julho, que o mês de chuva aqui é julho e agosto. Pedaço de agosto. Mais julho. Aí é isso. Um mês só de chuva. Muita chuva. Depois seco. Depois quente, 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 quente. Então, quando a gente compara com uma construção do Nordeste, né? Um clima, como tu falou, né, Cris, que chove, mas chove menos e é muito quente. O principal é a gente conseguir impedir que o calor entre dentro da casa. O que a gente faz normalmente? Paredes muito grossas, com massa térmica. Essas paredes, o sol vai bater nessas paredes e vai demorar para elas conseguirem entrar para dentro da casa. Então, à noite a casa é resfriada, porque geralmente é mais frio à noite, um pouquinho, né? E não tem sol, então a casa fica um pouco mais fresquinha. Ela vai pegar sol de manhã, mas ela não vai esquentar. Ela vai esquentar um pouco mais para o fim do dia, quando já vai ser noite e as janelas vão poder ser abertas e a ventilação vai dar conta do calor que está ali dentro. Então, isso são técnicas passivas que não precisam de ar-condicionado, que muitas vezes são ignoradas, né, na arquitetura convencional. Mas a gente tem estratégias da bioclimática que fazem com que as construções sejam autônomas, né, e que não precisem de tanta energia para serem confortáveis, né. Eu fui para a Chapada dos Veadeiros, que é bem quente também, né. E é um clima mais parecido com o teu aí no Nordeste. E lá se utiliza muito o adobe, que é o tijolo de terra crua, que é um tijolo maciço, né? Vocês devem conhecer, que não é cozido, então não gasta energia para torrar ele, né? Que nem a cerâmica normal. E ele é seco naturalmente. Ele é um tijolo bem grande, então ele tem essa massa térmica. Então, ele é um tijolo que pode ser feito em loco, não precisa de uma grande indústria. Lá na Chapada dos Veadeiros se faz muito isso. Eles fazem os tijolos na própria obra, com o terreno que tem na própria obra, né? Quando a gente não fala em lotes muito pequenos urbanos, né? Que daí complica um pouco. Mas essas técnicas, elas permitem uma construção mais autônoma e menos ligada a grandes indústrias, né? E proporcionam muito mais conforto, tanto térmico quanto a própria saúde da pessoa que vai estar respirando aquele ar ali dentro, né? Que não vai ter material tóxico, que nem as tintas, os plásticos, os metais, que estão sempre liberando compostos orgânicos voláteis para dentro do espaço e a pessoa vai se intoxicando com o tempo. Não tem outra opção nas construções convencionais, né? E falando dessa questão da adaptabilidade dos climas, o que para você, em pensar nas construções, mudou desde as mudanças climáticas estarem mais extremas e desastres? Teve algum ponto para você que fez um pensamento mudar sobre alguma parte da obra? Sim. Antes a gente não pensava em elevar tanto as construções do solo. Agora, depois também da enchente de maio do ano passado, a gente está tomando precauções bem maiores e elevando bastante as casas e permitindo que exista ventilação dentro, embaixo das casas e que para a água escoar, né? Para ela não se concentrar e não transbordar dentro das casas, né? E principalmente isso, assim, as pessoas elas buscam, isso é uma questão da nossa cultura, assim, né? De buscar construções que durem muito. Né? Muitas vezes as famílias elas querem construir uma casa para que os filhos vão morar, para que os netos vão morar, que dure 200 anos.
A grande verdade é que isso é uma ilusão, né? Porque na maioria dos casos, os filhos não querem ficar naquela casa, querem ir para outro lugar, querem ir para outra cidade, e os pais se decepcionam porque a casa fica vazia e tem que vender, ninguém quer cuidar. Então, esse é, inclusive, um aprendizado, assim, vivendo e experienciando um pouco a vida com os Guarani, é a questão da impermanência, né? Que para eles vivem o dia, né? O dia, o mês, e a própria impermanência das construções, elas permitem com que exista um aspecto pedagógico, educativo da construção. Então, imaginem que uma casa de terra está com a parede, o reboco da parede de terra está um pouco desgastado. O pai, ele vai refazer o reboco de terra, ele mesmo, porque ele pega a terra e faz a mistura e faz o reboco. Dessa maneira, ele consegue ensinar para o filho dele a técnica e o filho dele vai perpetuar a cultura. Na nossa cultura não indígena, a gente quer que as coisas durem para sempre e tenham a menor manutenção possível. Dessa maneira, a gente não aprende as coisas, né? Assim como é na cozinha, né? Tipo, uma mãe que cozinha para filho ou para o filho, que ensina uma receita, ou uma mãe que compra uma comida pronta. A gente vai perdendo os laços, né? Então, a gente está com esse trauma aqui no Rio Grande do Sul, que a gente quer que as coisas durem muito, né? Que não tenha manutenção, que sejam fortes. Mas é claro que isso também exige mais materiais, né? Tanto se a gente pensar numa construção mais durável, tem que usar muito aço, muito concreto, né? E é isso, é claro que vem de uma dor, assim, de um trauma dessa enchente, né? Essa sensação de que tu quer algo muito sólido, porque quando a gente fala em materiais naturais, não é assim que funciona. A madeira, a terra, o bambu tem sua vida útil. É claro que a gente faz de tudo para prolongar a vida útil delas, né? Como, por exemplo, fazendo grandes telhados para proteger o barro, para proteger a madeira, para que não pegue água, não pegue fungo, né? Mas a gente entender que tudo na vida tem seu fim, tem seu recomeço, também é parte da gente entender um mundo mais sustentável, né? Essa crença das coisas eternas, ela gera muita dor. Então, eu falo que a construção não é só a maneira que a gente constrói, é a maneira que a gente vê a vida que vai se refletir na maneira que a gente constrói. E a gente precisa de pessoas dispostas a construir de maneira natural. Não é que nem construir com concreto e tijolo. É diferente a lógica. E as pessoas têm que estar dispostas e abertas a isso, né? É que nem fazer um pão em casa. Às vezes é muito mais trabalhoso fazer um pão em casa do que comprar um pão francês na padaria. Só que tu tem que entender o que está por trás de fazer um pão em casa, né? É tu conseguir fazer teu próprio alimento, tu aprender a fazer pão, tu ter noção de onde vem os ingredientes que tu está colocando dentro da tua casa. E com a construção é a mesma coisa, assim, né? E já puxando esse ponto, eu estava até curiosa em perguntar, porque eu vi no Instagram mesmo que as casas estavam mais elevadas, então é a questão das enchentes. E assim, quais ensinamentos indígenas você trouxe para a questão dos projetos de construção e para a vida mesmo? E algo interessante que eu estava vendo também sobre construções sustentáveis, eu achei que fosse ser mais caro, tipo, quando você pensa em uma casa sustentável, ela seria mais cara para construir. Porque, querendo ou não, a gente faz essa ligação. Tipo, você vai comprar uma escova de dente, que você pensa uma mais sustentável, ela acaba saindo mais cara. E foi uma virada de chave para mim quando eu estava rolando assim no Instagram, TikTok, vendo pessoas fazendo tinta de terra, sabe? E ela travou de novo? Aí, eu vou só fazer um fechamento tá. da pergunta, aí você pode Tá bem. responder. Então, voltando em relação a isso, a sustentabilidade, quais ensinamentos indígenas assim você trouxe para viver de forma mais harmônica com a natureza? Uhum.
Eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que o aspecto material das coisas, ele é só um dos aspectos das coisas, né? Por trás dele existem crenças, existem vontades, existem maneiras de viver, e não adianta a gente focar só no material, no sentido de focar somente no aspecto construtivo dos prédios, das edificações. A gente precisa agir de maneira coerente com isso, porque senão fica muito vazio, né? Eu colocar placa solar na minha casa, mas eu comer salgadinho de lanche, ou eu não separar meu lixo, ou eu não ter relações harmônicas com as pessoas, sabe? Para mim, a sustentabilidade, e isso que eu aprendi com os indígenas, ela é sistêmica, ela é holística. E muitas vezes a parte material ela é a menos importante. Porque tu fala para um indígena assim que às vezes tem uma moradia muito precária e tu oferece para ele uma casa de tijolo e com telha brasilite, qualquer uma, ele vai dizer, é claro, eu quero. Mas isso não vai fazer dele uma pessoa menos sustentável do que outra pessoa que tem uma casa com placa solar. A maneira com que ele age e o próprio tamanho da casa dele é algo que é totalmente diferente, né? Porque os indígenas, eles têm a cultura de morar todo mundo junto, né? Então, eles moram numa casinha pequena e a vida deles é fora. A vida deles é plantando, é brincando, cozinhando do lado de fora, muitas vezes. E a gente, não indígenas, a gente tem essa vontade de ter casas enormes, com um cômodo para cada pessoa, sabe? Essa individualidade exacerbada. Então, com eles eu aprendi muito a tentar ser mais comunitária, mais comum, me integrar mais com as pessoas, o que é muito difícil, porque a gente é cheio de mania, cheio de vontade. Mas é isso, assim, voltando ao início, né, da nosso podcast, sobre a simplicidade, né? A simplicidade do viver. Com eles, eu olho para as crianças indígenas brincando e eu vejo que elas não precisam de brinquedos. Elas têm as árvores, elas têm umas às outras para brincar. Elas não precisam de muitas coisas, né? E a gente está muito fixado no material, né? E qual que era a segunda pergunta, Larissa? Que tu fez? Não, era só trazer o aspecto de como casas, construções sustentáveis também podem ser mais baratas financeiramente falando. Isso. Pois é, essa é uma questão que eu acho que dá mais um podcast, os custos, né, das obras. Mas tudo depende da tua capacidade de se relacionar com essa obra, no sentido de quando a gente contrata algo, quando a gente compra algo e essa coisa é de maior qualidade, vai ser mais caro, né? Quando eu compro um produto de beleza, um shampoo sólido, feito artesanalmente, ele é mais caro do que um shampoo que eu compro no supermercado 400 ml líquido, qualquer um. E isso faz sentido, porque o condicionador, o shampoo do supermercado veio de uma grande indústria, de uma escala industrial, né? Uma outra lógica da pessoa que está fazendo o shampoo, ela artesanalmente comprando ingredientes bons, né? E com a construção é a mesma coisa. Se tu for contratar um artesão especializado em construção de parede de terra, que consegue observar a terra, entender se ela é boa, se ela é ruim, se ela precisa de mais areia, se ela precisa de mais palha ou mais argila, essa pessoa, o custo dela vai ser mais caro do que um pedreiro que só sabe assentar tijolo. Porque a capacidade de observação dessa pessoa e de se relacionar com o meio é muito maior. E faz sentido ela ser mais cara. Agora, se tu é uma pessoa que tem essa habilidade de observação e gostar de experimentar as coisas,
tu mesmo pode fazer tua parede de terra. Nada impede. As civilizações fizeram paredes de terra sem normas e sem ensaios técnicos por milhares de anos. E sempre deu tudo certo, né? Existem cidades milenares aqui na América Latina, no Peru, no Oriente Médio, que duram mais de 400 anos, né? Então, sempre se fez. Só que a gente perdeu essa habilidade de se relacionar com a natureza, né? Então, é claro que uma pessoa que consegue fazer uma parede pau a pique vai ser mais barato. Mas essas pessoas, na nossa trajetória, que é relacionada com muitas pessoas que estão em busca de sustentabilidade, são poucas. E são poucos que têm tempo para fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente fala de bioconstrução e a gente precisa contratar pessoas para fazer. Que ótimo! Eu incentivo e quero que existam cada vez mais bioconstrutores. Mas essas pessoas são um pouco mais caras. Às vezes tu consegue material do lugar, mas se tu quer fazer uma bioconstrução urbana, tu não vai ter terra no teu terreno. Tu vai ter que buscar a terra, uma zona rural próxima à construção e trazer de frete. Isso vai ter um custo, né? E então é tudo muito relativo, né? Se tu quer fazer uma bioconstrução 100% bioconstruída, contratando mão de obra e comprando material, ela com certeza vai ser mais cara do que uma casa de concreto e tijolo. Não tenho dúvidas. Agora, a gente tem clientes que fizeram casas muito baratas. Por quê? O caso mais maior, assim, que foi um pessoal aqui de Maquiné que fez uma cabana de aluguel no sítio deles. E eles tinham madeira de eucalipto plantada no terreno antes deles comprarem o terreno. Eram árvores muito grandes que eles conseguiram trocar com a madeireira por madeiras já beneficiadas. Então, eles tinham toda a madeira no terreno e o dono da casa que hoje existe, ele sabia construir. Ele não era construtor, mas ele sabia construir. E ele contratou um amigo para ajudar ele na casa. E é óbvio que foi mais barato. Mas isso é uma situação muito peculiar que não é da maioria das pessoas. E, inclusive, nessa mesma obra, a gente fala de autoconstrução, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas precisam saber fazer. Fazer uma fundação não é algo tão simples quanto fazer uma parede de terra, que é algo que, né, que se cair, a casa não vai cair, não gera risco de vida, né? Então, sempre a gente diz, olha, para a estrutura, contrata alguém que sabe fazer. Se tu quiser fazer o fechamento de terra, tudo bem, não tem problema, né? Mas nessa obra que eu falei, que foi muito barata, teve um acidente de obra com a mulher do construtor, que na verdade era o casal dono da casa, né? Que ela perdeu parte do dedo na serra. Ela teve que ir correndo para o hospital fazer uma cirurgia para colocar o dedo de volta. Foi parte do dedo, né? Então ela tinha experiência com a serra, mas não tinha muita, e essas coisas podem acontecer. Então a gente precisa desromantizar um pouco a bioconstrução e entender que tem coisas que é preciso pagar, né? Mas, dito isso, a gente busca sempre autonomia em tudo na vida, né? Então, fazer parede de terra, eu sempre incentivo todo mundo a autoconstruir determinadas partes da construção, né? Mas é isso, o custo depende muito. Pode ser mais barato e pode ser mais caro que construção convencional. Agora só... Ui, você quer falar? Eu só vou fazer um comentário que eu achei muito interessante, essas questões, tipo, empregos verdes. E eu nunca li em lugar nenhum, tipo, bioconstrutor, entendeu? Então achei legal você ter mostrado isso. Sim, é um mercado que existe, possível, né? Que hoje é muito incipiente. A gente trabalha com alguns bioconstrutores, mas são pessoas que trabalham muito pontualmente, às vezes nem é a fonte principal de renda, são pessoas que sabem fazer, mas que eu acho que existe muito espaço para a gente formar essas redes de pessoas que trabalham artesanalmente, tanto com construção quanto com alimentação, com cosmético, para fortalecer essas pessoas, né? Porque lutar contra esse sistema industrial é muito difícil, a gente precisa estar mais junto.
Agora, para finalizar assim, bem rápido, o que vier primeiro na sua cabeça? Porque como a nossa ONG é Sustenta Com, e a gente pensa na parte de políticas públicas também, além da educação ambiental, a gente queria saber de você, o que você considera essencial em termos de políticas públicas para tornar as nossas cidades mais resilientes e sustentáveis no mundo que a gente vive hoje? Boa Se você fosse pergunta. pensar assim, uma coisa que você acha que tinha que ser feita, o que está sendo feito, mas não está sendo feito tão devidamente. Assim. Eu acho que eu não acredito na sustentabilidade de grandes cidades. Então, eu acho que o primeiro ponto é pensar em descentralização. Pensar em cidades menores, que tenham mais autonomia e que sejam mais autônomas, né? E tenham mais conexão com o espaço rural, né? Quanto maior a cidade, menos conectada com o rural está a cidade, né? E o rural, na verdade, é ele que abastece a cidade. Então, as pessoas de grandes cidades, por exemplo, São Paulo, eu fui para lá, eu fiquei horrorizada que eu estava no sábado de manhã querendo ir numa feira e não tinha. Ninguém sabia me dizer onde tinha feira orgânica, porque as pessoas não iam mais para a rua e se pedia online por delivery. Eu fiquei, que horror! Que horror! Porque em Porto Alegre, a cidade que eu vivi minha vida inteira, que é uma cidade um pouco menor, a gente ainda tem as feiras. E é maravilhoso, é o prazer da minha vida ir na feira, que inclusive é de Porto Alegre, é a maior da América Latina, né? A maior feira orgânica. E a gente tem contato com o produtor. Então eu conheço, eu converso com o produtor de todas as regiões próximas a Porto Alegre. Então tem essa conexão mais presente com o rural, né? Então eu acho que a gente precisa pensar em desafogar os grandes centros urbanos, porque a gente não pode pensar em sustentabilidade para as pessoas se elas estão confinadas em mini apartamentos, sem acesso ao ar puro, sem acesso a vegetação, a árvores, um bem-estar. Não existe como. Então, eu acredito na força das pequenas e médias cidades e na transição gradual das pessoas para o meio rural. Então, acho que o segredo é a gente se conectar mais com a terra, a cultivar o próprio alimento, a ter uma vida mais conectada com ciclos naturais, que é totalmente de contramão do que a gente está indo, né? Toda essa história de industrialização, inteligência artificial, tudo vai muito contra a nossa própria natureza, né? Então é isso, assim, eu não acredito em políticas públicas que são centralizadas em grandes centros urbanos, sabe? Acho que a gente precisa descentralizar mais as coisas. Cris, você tem mais alguma coisa para trazer? Não, eu acho que essa fechou muito bem a nossa conversa de hoje. Ele casou totalmente com o projeto, porque eu também penso dessa forma. E às vezes, tipo, a cidade pequena, ela tem várias atividades e várias coisas que pertencem até à cultura mesmo, só que não ganha conhecimento, ninguém fica sabendo, quem já faz não tem consciência do quanto aquilo pode ser incrível e ser maior também. Então, achei bem legal o que você falou. Sim. Chegou no final, Bruna, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado participar. É o segundo episódio. O podcast ainda é um bebê. E foi muito legal tudo que você trouxe. Eu falei que a gente estava bem animada para saber mais sobre o seu trabalho. Então, muito obrigada, viu? Que bom, eu que agradeço e que a gente possa cada vez se unir mais, né, em prol de uma sustentabilidade verdadeira, né? Que ela não é só palavra, ela não é só vídeo, mas ela é prática, né? A gente precisa sair dos computadores, a gente precisa plantar árvore, a gente precisa fazer eventos com a nossa comunidade local, a gente precisa olhar as pessoas nos olhos, fazer vínculos verdadeiros, sabe? E é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês e muita força. E que legal que a gente está, 3 mulheres aqui fazendo esse podcast. E obrigada. A Obrigada. gente que agradece a você. Também. Muito.